Lucas 22, 54 ao 62. Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: esse também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amém. Irmãos, vivemos uma época em que as pessoas evitam assumir compromissos sérios e duradouros, permanentes. Por exemplo, trabalho. Na minha época, quando uma pessoa entrava num emprego, ele aposentava naquele emprego. Se não adoecesse, né? Porque se adoecesse, o patrão mandava embora, né? Agora, os jovens trocam de emprego igual a gente troca de roupa, né? É um novo tempo. Eles mudam de emprego, trocam, né? Tem tanta vaga de emprego disponível que eles não conseguem mais parar nos empregos, né? Outra característica, namoro. Antigamente, se começava a namorar uma pessoa, você já estava pensando assim, ó, vai dar casamento, vou marcar casamento. Hoje em dia, o pessoal fica. Outro dia eu estava vendo no MGTV, a menina disse assim: eu beijei 20 homens hoje. Eu falei: misericórdia, né? Aí você fala assim: para que ainda assiste MGTV? Não, é porque eu estava passando, né, esperando ali os gols. Outro exemplo, você vê, casamento. Também as pessoas demoram a casar e às vezes não tem mais aquela perseverança que nossos pais tinham, né? Que ia até a morte. Casamento é uma vez só, né? Acabou essas ideias, né? Troca de carro, troca de celular, troca de casa, né? Uma sociedade que não tem mais um compromisso sério, duradouro, permanente, com basicamente quase nada. Agora, irmão, o grande drama é que esse estilo de vida da sociedade, infelizmente, muitas vezes tem entrado na igreja. E às vezes tem prejudicado o avanço do reino de Deus. Nós vivemos uma geração sui generis, né? Única no gênero, né? Crentes online. É uma nova modalidade, é real, né? Crentes online. Outro dia eu estava vendo até Santa Ceia online. Não me peçam para explicar, eu só vi. Evangélicos não praticantes, desigrejados. É a mesma mentalidade que nós temos com a troca de bens materiais, de relacionamento, de sociedade de consumo. A mesma mentalidade entrou na igreja. É triste. Não digo que seja exatamente a nossa, mas é uma realidade que tem acontecido na nossa sociedade. Muitos pastores têm comentado. Estou falando de pessoas que já receberam Jesus, foram salvos, alguns batizados, crentes, mas que não estão conectados a uma igreja, ou que não têm um compromisso com uma igreja, que tem uma mentalidade que pode ser um desigrejado, ou um evangélico não praticante, ou um crente online, e a vida segue. Irmãos, isso não é novidade, apesar da nossa geração estar vivendo esse impacto. Na época de Pedro,
já havia essa mentalidade. Eu vou com Jesus até onde não me prejudica. Quando Jesus estava falando com os discípulos sobre a morte dele, que estava para chegar, todos falaram: que isso, Senhor? Que isso? Alguns repreenderam Jesus, eles ficaram assustados, mas na hora que ele foi preso, todos o abandonaram. E o nosso texto, que é logo após a prisão, fala de Pedro. Pedro não abandonou totalmente, mas olha o que ele fala no versículo 54, finalzinho. Pedro seguia de longe. A minha tristeza é que muitas vezes eu acho, tem muitos crentes hoje convertidos, regenerados, batizados, que estão com essa mentalidade de Pedro. Pedro seguia de longe. Irmãos, isso é perigoso. Olha a história de Pedro. O fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil, Archibald Green Simon, veio para o Brasil em 12 de agosto de 1859. Na época, havia muitas doenças no Brasil. Malária, febre amarela, as enfermidades dominavam o Brasil. E as agências missionárias exteriores pediram os missionários para voltarem para suas terras. E todos voltaram, exceto o Simon. A gente: Simon, você vai morrer. Aí ele falou assim: o lugar mais seguro para estar é no centro da vontade de Deus. 8 anos depois ele morreu. Antes dele morreu a esposa. Morreu ele, morreu a esposa, a filha foi criada pela tia, por muitas dificuldades, né? 8 anos, morreu, jovem, infelizmente, mas deixou um legado maravilhoso, né? Seminários, Mackenzie, Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Hoje são 1 milhão de membros, a Escola Mackenzie só em São Paulo tem quase 35 mil alunos e tem produzido muita coisa boa. Irmãos, seguir Jesus de longe pode parecer uma opção, mas é arriscado, é complicado. O melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Olha aí, três perigos que nós corremos quando seguimos Jesus de longe. Primeiro, no versículo 55 fala assim: e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, quem é que estava lá? Pedro. Pedro tomou lugar entre eles. Misericórdia. Vocês entenderam, irmãos? Aqui são as pessoas que humilharam Jesus, cuspiram na cara de Jesus, açoitaram Jesus, escarneceram de Jesus, agora eles prenderam Jesus, fizeram uma fogueira, e quem é que está no meio deles? Pedro. Primeiro ponto nosso aqui, irmãos, olha, primeiro perigo: seguir Jesus de longe te leva a unir-se com quem está longe de Jesus. Seguir Jesus de longe te leva a unir com quem está longe de Jesus. Essas pessoas estavam 100% afastadas de Jesus, espiritualmente falando. Depois, quando Pedro prega lá em Atos, muitos deles vão converter. Mas nesse momento, eram pessoas que não queriam nada com Jesus. Pelo contrário, tinham humilhado, escarnecido, cuspido, açoitado, batido. Pessoas que tinham feito muitas malvadezas com o nosso Senhor Jesus Cristo. O que Jesus fez para merecer isso? Nada. Simplesmente por causa da maldade do coração humano. E agora o apóstolo Pedro se assenta no meio deles. Seguir Jesus de longe te leva a unir com quem está longe de Jesus. Pedro se assenta na fogueira para se esquentar com as pessoas que prenderam, açoitaram, escarneceram, humilharam Jesus sem nenhum constrangimento. E agora Pedro está no meio deles.
Irmãos, dá uma dor no coração. Como a gente vai se unir com aqueles que mataram o nosso Senhor? Mas Pedro está ali unido com eles. O Salmo 1, versículo 1, fala assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora, uma observação importante aqui. Esse distanciamento de Pedro não foi de uma hora para outra. Isso foi uma crescente, foi paulatino, foi aos poucos. Irmãos, presta atenção numa coisa aqui, olha. A gente não fica doente no estalar de dedos. A doença nossa, ela é criada durante anos. A doença que vai te matar, ela já está sendo alimentada há 10, 20, 30 anos no seu corpo. Ou por negligência, ou por alimento indevido. Quem tem carro sabe como é que é isso. Carro dá um barulho, você não olha, vem 2 barulhos, daí a pouco tem 1000 barulhos, daí a pouco o carro pifa. Na natureza é tudo assim. Se você olhar os animais, as árvores, as plantas, tem um princípio, um início. Olha o apóstolo Pedro, esse afastamento dele. Olha alguns versículos aí no próprio capítulo, só para vocês perceberem como aconteceu o afastamento de Pedro. No próprio capítulo, olha o versículo 33. Primeiro passo afastando-se de nosso Senhor Jesus. Ele, porém, Pedro, ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Ego inflado, orgulho, primeiro passo para afastar de Jesus. Quando o orgulho domina o nosso coração. Eu sou bom demais, eu vou aonde eu quiser. A independência, ou a falta de dependência do Espírito Santo, foi o primeiro passo de Pedro aí nesse capítulo. Olha o versículo 34 agora. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Não deu ouvidos à palavra de Jesus. Vai tendo crescente. Primeiro o orgulho. Eu sou bom demais. Eu vou aonde eu quero, eu faço o que eu quero. Segundo, Jesus falou com ele. E ele não deu ouvido às palavras do Senhor Jesus. Terceiro, olha o versículo 45 e 46. A negligência na oração. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos, orai, para que não entreis em tentação. Negligência na oração, na vida espiritual. Irmãos, a oração é a nossa arma de guerra. Vigiar e orar. A negligência nos afasta de Deus. O último aqui, olha, versículo 50. Carnalidade ou armas carnais. Negligenciou a oração e agora o orgulho domina o coração dele. Versículo 50. Um deles, quem que é esse um deles? Pedro. Pedro feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Jesus já tinha falado da morte dele, que era necessário, o processo. Agora eles vêm prender Jesus. Pedro, seu ego, seu orgulho, toma a iniciativa, pega a espada, corta a orelha do servo. O que o servo tinha a ver com isso? Porque ele não atacou o soldado, aí ele ia ver o que era bom para tosse. Ego inflado, carnalidade, armas carnais, independência exagerada. Irmãos, enfim, Pedro não queria perder Jesus de vista, mas também não queria pagar o preço do discipulado, de andar com Jesus, de ficar perto de Jesus. Ele queria ter um relacionamento com Jesus de longe. E isso foi a sua queda e a sua ruína. Já viu amizade de longe? Um dia acaba. Já viu relacionamento de longe? Um dia acaba. Não dá para seguir Jesus de longe. Isso vai nos derrubar. Isso vai ser a nossa ruína e a nossa queda.
Vamos caminhar mais. Segundo ponto aí, versículos 56 e 57. Volta lá, Lucas 22. Versículos 56 e 57. Entrementes, uma criada, ou aqui uma tradução também poderia ser uma serva, uma escrava, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não conheço. Segundo, seguir Jesus de longe te lva a negá-lo. A negá-lo. Primeiro, te leva a andar com quem não anda com Jesus. Sentar com aqueles que estão longe de Jesus. Segundo, te leva a negar o próprio Senhor Jesus. Irmãos, é muito triste você negar Jesus de cara lavada. Uma empregada, uma outra tradução coloca, uma escrava chega, você é um deles. Ora, multidões seguiam a Jesus. Pedro ficou com medo de uma escrava. Cadê aquela impetuosidade dele? A escrava colocou medo de Pedro e ele vai, nega Jesus de cara limpa, sem constrangimento. Irmãos, as escravas naquela época não tinham valor algum a palavra delas. Se Pedro tivesse aceitado, sim, eu sou um deles, elas iam falar para quê? O que ia mudar? Não ia mudar nada. Mas o afastamento de Jesus também te deixa frágil para negar. Pedro teve medo da mulher e preferiu negar a Jesus. Andar longe de Jesus nos faz negar Jesus em coisas pequenas. Já viu quando a pessoa vai estudar fora ou vai trabalhar fora? Quando a gente está longe de casa, longe do pai, da mãe, do pastor, dos presbíteros, da igreja. Muitos de nós fazemos coisas que não faríamos se estivéssemos perto. Quando nós estamos longe e achamos que não estamos sendo olhados, observados, nós fazemos coisas que teríamos vergonha de fazer se estivesse perto do pai, da mãe, do pastor, da igreja, do marido, da esposa, sei lá. Pedro seguia Jesus de longe. Agora, uma escrava, alguém não poderia afetar nada a vida de Pedro. Uma escrava coloca medo de Pedro e Pedro nega Jesus. Pedro nega Jesus. Eu lembrei de uma história, Policarpo de Esmirna, foi um dos discípulos do apóstolo João, que assumiu a igreja de Éfeso depois, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, Timóteo. Depois Policarpo assume a igreja de Éfeso, era uma das maiores igrejas já plantadas pelo apóstolo Paulo. Ele é preso pelo Império Romano, 86 anos, eu acho que 86 ou 84 anos de idade. Ele é preso, levado para a arena, no meio de leões. Aí ele é colocado numa estaca para ser queimado. E aí o imperador vira para ele e fala assim: nega Jesus e eu tiro você da fogueira. Nega Jesus e eu tiro você da fogueira. Lembra lá de Sadraque, Mesaque e Abednego? Esquentaram a fogueira, a fornalha 7 vezes mais. Se o Senhor quiser livrar, Ele vai livrar, mas eu não vou negar. Eu não sei se Policarpo tinha essa mesma ideia na mente, ou se ele esperava um livramento, como o Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram. Mas o fato é que ele virou e disse: olha, há 84 anos eu sirvo a Jesus, sem Ele nunca ter me negado. Como eu posso negar alguém que nunca me negou? Essa fogueira que você vai me queimar, ela dura por um tempo e acaba. Mas aqueles que negam a Jesus irão queimar eternamente no fogo do inferno. O imperador ficou doido. Põe fogo nesse homem. Diz que ele morreu cantando o hino e naquela hora muitas pessoas converteram. A paz que ele tinha enquanto morria queimado. Agora Pedro
que não tinha uma fogueira, não tinha leões, não tinha uma fornalha, uma escrava, que não ia afetar nada a vida, a história de Pedro. Pedro nega. Irmãos, é perigoso seguir Jesus de longe. Te leva a andar com pessoas que estão longe de Jesus. Te leva a negá-lo. Agora olha a advertência de Mateus 10, 32, 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Irmãos, o grande erro do apóstolo Pedro foi não querer assumir a identidade dele. Quem ele era. O chamado, a vocação. Este foi o grande erro de Pedro. Você é um deles? Não, não sou. Este foi o erro. Pedro queria ficar bem com Jesus. Senhor, vou contigo até a morte. Pedro queria ficar bem com aqueles guardas, soldados que estavam ali na fogueira. Pedro queria ficar bem com a empregada. Irmãos, não dá certo. Não dá certo. Não se pode ser amigo de Deus e ser amigo do mundo. Não se pode servir a dois senhores, porque você vai agradar um e desagradar o outro. Não dá para ser amigo do mundo e amigo de Deus, né? Ele queria observar de longe um status de segurança, mas não dá para ser assim no reino de Deus. Não dá. Daqui a pouco vou dar o segredo para nós aqui no encerramento. Mas antes, o último ponto aqui. Depois nós vamos pensar como seguir Jesus de verdade, olhando aqui o próprio apóstolo Pedro, que depois vai se tornar o grande líder da igreja. Uma pregação vai converter 3.000 pessoas, depois 5.000, depois uma multidão, e o evangelho vai chegar até os confins da terra. Mas antes, terceiro perigo aqui de seguir Jesus de longe, versículos 58 e 59. Lucas 22. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. 3 vezes Pedro teve a oportunidade de honrar Jesus, assumir Jesus, falar de Jesus, morrer por Jesus. 3 vezes ele perdeu a oportunidade. Seguir Jesus de longe te faz andar com quem não anda com Jesus, te leva a negá-lo e te deixa sem convicções. Sem convicções. 3 vezes já era para ele ter acordado, despertado. O coração de Pedro endureceu. O coração de Pedro endureceu. Ele já estava insensível. Virou rotina negar a Jesus. Pedro se acostumou a negar a Jesus. Pedro estava sem forças para honrar Jesus, reconhecer Jesus, para reagir. Pedro achava normal a situação que se encontrava. Irmãos, seguir Jesus de longe vai te deixar vulnerável. Vulnerável à tentação, vulnerável à queda, endurecimento do coração. Não dá para ser cristão e seguir Jesus de longe. Lembra das palavras do nosso fundador: o melhor lugar do mundo para se estar é no centro da vontade de Deus. Às vezes vai doer, às vezes vai sofrer, e às vezes vai até morrer, mas aí você vai chegar no céu primeiro. O melhor lugar é colado com Jesus. Agora eu queria, para a gente concluir, a gente pensar aqui, 3 atitudes para andar com Jesus. No mesmo texto aí, olha aí, Lucas 22, agora olha o versículo 60. Pastor, eu entendi. Eu quero andar com Jesus, perto de Jesus, honrar Jesus, valorizar Jesus, mostrar Jesus.
3 atitudes aqui. Versículo 60. Caiu em si. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que diz. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Se você olhar em Marcos 14, quer ver? Olha em Marcos 14, o mesmo texto. No versículo 72 de Marcos 14. Tem uma expressão lá que não tem aqui nesse texto paralelo. Marcos 14, 72. Olha aí. E logo cantou o galo pela segunda vez. É o mesmo texto, né? Paralelo aqui escrito pelo próprio apóstolo Pedro, que ditou para Marcos escrever. Lá foi Lucas que fez a pesquisa. E aqui o próprio Pedro falando, ditando para Marcos, né? João Marcos. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. O finalzinho, olha aí. E caindo em si, desatou a chorar. Caindo em si. Irmãos, o galo trouxe Pedro de volta à realidade. Caindo em si. Lembra do filho pródigo? É a mesma expressão do filho pródigo. Pegou a herança, foi para uma terra distante, esbanjou do jeito que ele queria, longe de casa, longe da família, longe de Deus, longe de tudo, longe de todos, até que um dia ele caiu em si. Primeiro passo para andar com Jesus: caiu em si, ou ter consciência da sua situação. Ter consciência, e você sem Jesus é frágil. Nós somos carentes, dependentes, totalmente carentes, dependentes da graça de Deus, irmãos. Sem a graça de Deus, todos nós extinguiríamos. Sem a graça de Deus, a gente não deveria nem sair de casa. É a graça de Deus que nos sustenta, fortalece, capacita. É pela graça. Pedro caiu em si. A ideia é assim: olha, eu sou orgulhoso, soberbo, meu ego me traiu, eu estou andando longe de Jesus. Caiu em si. A consciência dele foi despertada, aguçada. Ele viu que ele era dependente de Jesus, que não podia viver longe de Jesus. A consciência dele despertou. Primeiro passo, caiu em si. Olha o segundo, no versículo 61. Lucas 22, 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera. Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Irmãos, lembrar-se da palavra do Senhor. Meditar na palavra do Senhor, gastar tempo com a palavra do Senhor. O Senhor já tinha dado uma palavra para Pedro, no próprio capítulo. Olha o versículo 32, olha o versículo 32 aí. Jesus já tinha falado, mas Pedro não deu ouvidos à palavra do Senhor. Agora ele caiu em si, agora ele lembrou da palavra do Senhor. Versículo 32, Jesus falando: eu, porém, roguei por ti, orei, fez oração, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Caiu em si, consciência. Eu preciso de Jesus. Eu sou dependente da graça de Jesus. Lembrou da palavra do Senhor. O Senhor já tinha me falado. Guardar a palavra na mente, guardar a palavra no coração, meditar, refletir. E por último, arrependimento. Versículo 62, volta lá. Versículo 62. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Chorou amargamente. Irmãos, Judas traiu Jesus. Judas também chorou. Mas há uma diferença aqui nesse choro. O choro de Judas
Foi apenas um remorso. Meu plano deu errado. Que droga. O choro de Pedro é diferente. Aqui fala que ele chorou amargamente. Se você olhar no grego, a ideia é que ele chorou do mais profundo da sua alma. É provável, possível, que alguns de nós aqui já choramos amargamente. Aquele choro que vem lá do fundo da alma, do coração. Pedro chorou amargamente. Mudança de pensamento, mudança de coração, mudança de atitude. Agora, no meio desse choro, está nascendo a sementinha de um novo Pedro. Um novo Pedro. Agora ele viu quem ele era, caiu na real, chorou amargamente. Ele volta, Jesus tem um encontro com ele, Jesus ressuscita, tem um encontro com Pedro, restaura Pedro. Agora abre lá para a gente encerrar, Atos 4,13. Olha o novo Pedro. Agora aqui já passou por uma mudança de mente, uma mudança de coração, uma mudança de atitude, arrependimento. Chorou amargamente. Irmãos, quantos de nós já esquecemos o que é chorar pelo pecado? Misericórdia. Pedro chorou amargamente pelo seu pecado. Atos 4, versículo 13. Olha para você ver. Agora é um novo Pedro. Um novo Pedro. O Império Romano está perseguindo, ameaça o judaísmo, né? Há uma grande perseguição iniciando. Aí já tinha sido preso, levado no Sinédrio, depois do Império Romano. Daqui a pouco Tiago vai ser morto, ameaça para todo lado. Versículo 13. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que desencontrar. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesta a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles. E não podemos negar, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, olha agora aí, ó, versículo 17. Ameacemos-los, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. Mas agora é o novo Pedro. Olha a resposta. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Vamos falar juntos, versículo 20? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O sinédrio ficou desorientado. Ameaçaram. Ameaça de verdade. Mas eles continuaram. Aí eles são presos de novo. Tiago é morto no dia e Pedro é guardado para ser morto no dia seguinte. Mas nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos, ouvimos, testificamos. Mudou. Irmãos, seguir Jesus de longe te leva a andar com quem anda longe de Jesus, te leva a negá-lo, te deixa sem convicções. Você fica vulnerável à tentação, à queda, coração duro. Seguir Jesus de longe pode parecer legal, mas é um risco muito grande, né? Pedro caiu em si, Pedro lembrou as palavras do Senhor, Pedro passou um arrependimento. Agora Pedro estava pronto a seguir Jesus aonde for. E Jesus fez uma obra incomparável através do apóstolo Pedro. Uma pregação, 3.000 pessoas. Outra pregação, 5.000 pessoas. Mais multidão de pessoas. Irmãos, presta atenção nisso aqui, onde eu quero chegar com isso aqui, olha. Provavelmente, alguns de nós, às vezes, é tentado ou pensa em seguir a Jesus de longe.
não é uma boa ideia, não é uma boa escolha, não é uma opção legal. Seguir Jesus de longe parece seguro, confortável, mas não é uma boa escolha. Nós corremos perigo, grande perigo, quando seguimos Jesus de longe. Agora, a boa notícia é essa aqui, ó. Se Pedro, que caiu tão vergonhosamente, porque seguia Jesus de longe, e Deus o restaurou, abençoou e o usou de uma forma tão maravilhosa, tão grandiosa, então Deus pode usar cada um de nós. Amém? Qualquer um de nós que andar com Jesus, tiver uma consciência da dependência de Jesus, você pode ser um instrumento da graça de Deus. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na igreja, aonde Deus te colocar. Se Pedro, que negou tão tristemente, vergonhosamente, subiu tão alto, Deus pode nos usar maravilhosamente. Amém? Qual é o nosso desafio? Creia em Jesus, receba Jesus, ande com Jesus, disponha-te nas mãos de Jesus para ser um instrumento da graça de Deus. Amém? Vamos orar?